Olá, amigos! O meu nome é Daniela Franzen, do canal Medo de Dentista. Eu sou dentista e psicóloga e falo com você sempre sobre medo de dentista, pacientes com fobias. Então, hoje o nosso assunto vai ser fobia. O que precisa existir para que um paciente seja considerado fóbico? Para que ele tenha odontofobia, que é a fobia de ir ao dentista. Bom, para começar, as fobias elas se subdividem em dois grupos. Fobia específica, que é a fobia de dentista, isso é uma fobia de algum objeto claramente discernível. Você precisa saber do que é. No caso, dentista. E fobias sociais, que são fobias relacionadas com desempenho ou alguma coisa que a pessoa tenha que fazer na frente de outras pessoas e que deixe ela muito nervosa. Por exemplo, pessoas que têm medo de falar em público. Então, a nossa fobia, fobia de dentista, é uma fobia específica porque a pessoa só tem aquele medo quando ela precisa ir ao dentista. Se ela está em qualquer outra situação, ela não precisa sentir aquele desconforto que ela sente quando ela pensa ou quando ela realmente está lá na cadeira do dentista. Bom, mas o que precisa então para ser considerado uma fobia? A primeira coisa, o medo precisa ser muito grande. A pessoa precisa sentir um medo realmente exagerado daquela situação. Muitas vezes ela tem essa percepção de que o medo que ela sente é exagerado, mas mesmo assim não consegue fazer com que seja diferente. A pessoa tem aquele pavor daquele objeto ou daquela situação específica. Também, para que seja considerado fobia, isso precisa interferir significativamente na vida da pessoa. Isso é, precisa que a pessoa se sinta muito incomodada cada vez que ela pensa naquilo que ela precisa fazer. Então, quando ela marca o dentista, ela já fica com uma antecipação ansiosa, fica pensando: nossa, mas na quinta-feira eu preciso ir no dentista. E isso interfere no sono dela muitas vezes, porque a pessoa não consegue dormir direito pensando que precisa ir no dentista. A pessoa fica lembrando daquilo até o dia de ir no dentista e também lá na hora ela até consegue ir, mas sente um pavor muito grande daquela situação. Uma coisa que acontece também muito comumente com os fóbicos é a esquiva daquela situação fóbica. Então, por isso, os pacientes com medo de dentista desmarcam tanto, porque a pessoa, se ela puder, ela evita aquele objeto ou aquela situação da qual ela tem fobia. O que acontece lá no consultório? A pessoa vai com dor, porque medroso sempre deixa para ir quando a dor é maior do que o medo. Se o medo continuar maior, ela não vai. Por causa disso, porque é uma fobia, é uma coisa irracional, a pessoa não consegue ter controle sobre aquilo. E a pessoa chegando lá com dor e a gente fazendo o procedimento que precisa para ela não ter mais dor, ela some do consultório, porque é muito difícil para ela conseguir ir até lá. Bom, essa foi só uma pitadinha sobre fobias. Nós vamos continuar falando disso em outros posts, por causa que é um assunto muito amplo e eu espero que agora você olhe lá para o seu paciente com medo e pense que ele não tem controle sobre aquela situação, mas que a gente pode ajudar ele sendo mais tranquilo, pedindo para ele respirar tranquilamente e com uma porção de técnicas que a gente vai ensinando nos próximos vídeos. Muito obrigada!